Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que acompanha, que segue a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27 a 31. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, vos teríeis alegrado por eu ir para o meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Não mais falareis muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo, e ele não possui nada em mim. Mas, para que o mundo saiba que amo o Pai, e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos o Teu Evangelho, a Tua boa nova e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje, dia 26 de fevereiro de 2022, considerado pelo calendário gregoriano, sábado de carnaval. Embora nós estejamos em plena pandemia de Covid-19, muitos municípios do nosso Brasil ou cancelaram ou adiaram o carnaval, com muita propriedade, com muita razão. E nós iríamos abordar esse assunto sob a ótica espírita. Mas, diante das circunstâncias e do que vem acontecendo especificamente entre Rússia e Ucrânia, nós adiamos o tema carnaval e vamos abordar um tema que se faz mais do que nunca necessário, oportuno e urgente, que é a paz. Jesus, meus irmãos, como nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27 especificamente, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque nós que estamos aqui na Terra, planeta de provas e expiações, muitas vezes, principalmente
após a Segunda Grande Guerra, considerada a Segunda Guerra Mundial, nós temos vivenciado, embora alguns conflitos locais permanecessem e permanecem até hoje, como, por exemplo, palestinos e judeus, sírios, árabes, conflitos entre facções em vários países da África, negros contra negros, ditaduras oprimindo o povo africano, ditaduras de negros contra negros e muitos outros conflitos locais que se perpetuam, não cessam nunca, abrandam em alguns momentos, mas logo em seguida reacendem-se, às vezes até com uma intensidade maior. E essa questão também, nós não somos aqui cientistas políticos, sociólogos, jornalistas, para nos alongarmos numa análise, e nem é o momento também disso, para fazermos uma análise política de todas as questões envolvidas nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, mas nós, nesse mundo de provas e expiações, após o término da Segunda Grande Guerra, não temos presenciado, visto uma guerra que esse conflito entre Rússia e Ucrânia ainda não tenha se tornado de proporções mundiais, mas tem possibilidades, infelizmente, de vir a ser uma guerra, uma terceira guerra mundial. Então, Jesus diz que ele nos deixa a paz que é própria dele, que é o Cristo de Deus, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E não deixa para nós a paz como o mundo muitas vezes nos proporciona. Porque é exatamente por isso que eu remontei a Segunda Guerra. Houve um período, como ainda não estourou uma terceira guerra mundial, e oxalá Deus permita que isso não aconteça, houve um momento de paz, embora nós saibamos que é uma paz armada. Como se estuda em geografia, em história, Guerra Fria. Então, quer dizer, são constantes ameaças que fazem com que os governantes dos países mais poderosos, seja em termos financeiros, seja em termos bélicos, seja em termos nucleares, se respeitem, mas, na verdade, por temor do que por uma questão de autoridade moral, autoridade espiritual, justiça. É mais por temor do que por respeito propriamente dito. Reconhecimento de grandeza, de justiça, de elevação moral, espiritual. Então, a paz que Jesus nos proporciona, meus irmãos, não é essa paz que nós estamos, nessa paz mundana, sempre numa corda bamba. Porque se algum desses líderes, desses governantes, se achar mais ameaçado do que o limite de tolerância que ele se impõe e impõe à própria nação que ele governa, que ele comanda,
pode se desencadear uma guerra, um conflito. E aí, como nós estamos acompanhando agora, isso pode, de algo local, algo entre dois países, virar uma guerra mundial. Jesus não, meus irmãos. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, disse que nasceu o que será chamado, aquele que será chamado maravilhoso, o Filho do Deus vivo, o príncipe da paz. Então, essa nomenclatura, esse tratamento que nós conhecemos, que foi dispensado a Jesus e que nós muitas vezes citamos, Jesus é o príncipe da paz, está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. O príncipe da paz. E muitas vezes, os príncipes, as autoridades mundanas, são exatamente os príncipes da guerra, do ódio, da dissensão. Infelizmente, isso somente nos retrata, nos atesta que nós, como eu tenho dito reiteradas vezes, não somos exatamente espíritos medianos ainda. Nós somos mais atrasados do que medianos. E, por conta disso, recentemente nós fizemos uma pregação sobre a lei de destruição, que está em O Livro dos Espíritos, e que é uma das leis de Deus aplicáveis ao nosso nível espiritual e nível planetário. É o capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, da parte 2ª, da lei de destruição. E um dos temas abordados por Kardec como um desdobramento ou uma expressão da lei de destruição, a qual nós aqui, espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações, estamos sujeitos, é a guerra, infelizmente. Então, Kardec, na questão 742, ele pergunta aos espíritos superiores: que é o que impele o homem à guerra? Os espíritos superiores responderam com muita clareza, com muita objetividade, que é, repetindo a pergunta de Kardec, o que impele, ou seja, o que leva, o que faz com que o homem guerreie, né? O que impele o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, quer dizer, se nós, num mundo de provas e expiações, em que uma das expressões da lei de destruição é a guerra, como nós podemos nos considerar espíritos medianos? Ou seja, se a natureza animal muitas vezes predomina sobre a natureza espiritual e há um transbordamento, quer dizer, nós não conseguimos controlar. O transbordamento é a ausência de controle da nossa parte em relação às nossas paixões. Então, nós estamos muito menos para espíritos medianos do que para espíritos atrasados, embora no 2º grau aí da escala evolutiva. E eles dizem mais, os espíritos superiores, respondendo a essa questão que Kardec fez. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Quer dizer,
em pleno ano 2022, meus irmãos, século 21, nós ainda estamos vivenciando isso. A lei, o império do mais forte, ainda que seja do mais forte belicamente, militarmente. Por isso dizem ainda os espíritos superiores, que para tais povos o de guerra é um estado normal. Olha aí, o estado de guerra. Quanto mais atrasados nós somos, mais comum, mais normal, dizem os espíritos superiores, é a guerra para nós. Ao longo da história da humanidade, nós temos visto isto. Os povos, antigamente, guerreavam com muito mais frequência. Hoje, graças a Deus, existe menos frequência na guerra, mas, infelizmente, ela ainda existe. E ainda finalizam os espíritos superiores. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então, quer dizer, os espíritos superiores estão dizendo que, dependendo do nível espiritual em que nós estejamos, pode-se dizer que é necessária a guerra em algumas circunstâncias. Mas que, à medida em que nós avançamos espiritualmente, mesmo quando necessária, o líder, o chefe de governo, de Estado, o príncipe, o rei, o presidente, ele vai exercer essa guerra com humanidade. Algo para nós extremamente contraditório, né? Como é que pode uma guerra ser com humanidade? Mas é quando não se vê o que nós já analisaremos, porque também está como uma das formas de expressão da lei de destruição, nesse mesmo capítulo 6º da terceira, até eu vou fazer uma correção que eu falei agora há pouco, que era capítulo 6º da segunda parte, é capítulo 6º da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a crueldade. A crueldade. Então, a guerra com humanidade é a guerra não permeada com crueldade. É a guerra com humanidade, com misericórdia, com compaixão, que foi o que o irmão de Sheila, espírito evoluído já, porém, chegou a participar da Segunda Guerra Mundial. Sheila, esse espírito que se manifestou através de reuniões mediúnicas de materialização com Peixotinho, meus irmãos. Em Macaé, aqui mesmo, em Campos, Peixotinho, pai da nossa irmã, da nossa amiga Alcione Peixoto. Então, o irmão de Sheila, ele em pleno front na Segunda Guerra Mundial, e ele sendo alemão, recusou-se a atirar, a alvejar o seu semelhante, embora na posição de adversário, e acabou sendo morto. E logo em seguida, a sua desencarnação, comunicou-se numa reunião mediúnica, pedindo que fosse estabelecida uma reunião e que, durante aquela reunião em que ele se manifestava, fossem feitas orações, porque a sua irmã Sheila estava desencarnando naquele momento. Então, quem quiser conhecer mais sobre essa história, busque nos livros aí que estão disponíveis sobre
A Vida de Peixotinho, livros de autoria do professor Humberto Vasconcelos, e que a nossa irmã Alcione também poderá indicar com maior propriedade, com maior exatidão. Mas tudo isso está disponível, está ao nosso alcance. Esse espírito do irmão de Sheila era, desde aquela época, um pacificador. Então ele recusou-se a matar, a alvejar um seu semelhante, ainda que como adversário, como inimigo do seu povo, da sua pátria. Então, essa é a guerra com a humanidade a que os espíritos superiores se referiram, respondendo à questão 742 de O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta logo em seguida na questão 743: da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Maravilha! Mas, infelizmente, ainda estamos um tanto quanto distantes dessa época. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, infelizmente nós estamos um tanto quanto distantes dessa realidade. Questão 744, meus irmãos, que objetivou a providência divina, tornando necessária a guerra. Quer dizer, Kardec está perguntando e reafirmando o que os espíritos superiores disseram. No nosso mundo de provas e expiações, muitas vezes a guerra faz-se necessária. Mas o que quis? Qual foi o objetivo da divina providência, tornando necessária a guerra? E os espíritos superiores respondem: a liberdade e o progresso. Por incrível que pareça. E aí Kardec, na sua sabedoria, na sua didática, como professor, desdobra essa pergunta numa outra, que é a 744A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Muitas vezes, ao longo da história da humanidade, o vitorioso numa guerra subjugava o perdedor, né? Aquele povo, aquela nação que havia sucumbido em termos militares, em termos bélicos, diante da força do vitorioso. E esse povo, que era o povo que havia sido derrotado na batalha, na guerra, muitas vezes tornava-se escravo. Então, é exatamente isso que Kardec está perguntando. Tendo por objetivo a guerra, o progresso e a liberdade, por quê? Né? Como se explica que o resultado seja a escravização, né, desse povo que perdeu a batalha? E aí os espíritos superiores de novo respondem: escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, meus irmãos, isso aqui é uma resposta que, embora também pareça contraditória, mas é uma resposta que nos dá um atestado de que nós não estamos abandonados. Que Deus, mesmo nesse nível espiritual nosso em que nós estamos, sabe de todas as coisas e quer sempre o nosso bem.
o nosso progresso, a nossa liberdade. Muitas vezes, uma circunstância adversa, como nós estamos vendo aqui, uma circunstância de escravização, uma circunstância de opressão, é o veículo, é a ferramenta para que nós progridamos, para que nós nos libertemos mais rápido, com mais eficiência, do que se não tivéssemos passado ou passando por isso. Então é isso que os espíritos superiores responderam. É uma escravização, sim, porém temporária, para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. E aí Kardec pergunta na questão 745, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Então, quer dizer, são esses poderosos que não estão pensando em nada a não ser em si mesmos, para ficarem temidos cada vez mais, para ficarem se aproveitando de outras nações, né? Explorando muitas vezes, oprimindo. Então, Kardec pergunta, o que pensar daquele que promove, que suscita a guerra para proveito seu? Porque muitas vezes, meus irmãos, embora esses líderes belicosos anunciem para o seu povo que estão promovendo um bem nacional, um bem patriótico, como já aconteceu no passado. Na verdade, o povo não está sendo beneficiado com nada. Pelo contrário, nenhuma das partes, na verdade, sai plenamente vitoriosa de uma guerra. E, na maioria das vezes, os povos, tanto de uma nação quanto de outra, tanto de um lado quanto de outro, são os mais atingidos por uma guerra. Os líderes, os presidentes, os reis, muitas vezes continuam nas suas vidas cômodas, nababescas, e a população, tanto de um lado quanto de outro, sofre tremendamente. Separações, desencarnações, perdas materiais, fugas para países diferentes, muitas vezes em longo período de tempo, em campos de refugiados. E os líderes que estão anunciando a defesa dos seus países, das suas pátrias, das suas nações, continuam nos seus palácios, ainda que subterrâneos, protegidos, mas a população é que se vê como alvo direto de todos os efeitos que uma guerra provoca e pode provocar. Então, os espíritos superiores responderam a pergunta 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse. E muitas existências, ou seja, muitas encarnações, lhe serão necessárias para expiar, para pagar todos os assassínios, todas as mortes de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Olha aí, meus irmãos, até esses que são muitas vezes considerados heróis, que são os soldados defendendo o seu país. Esses, se não tivessem sido colocados
num front, ou hoje, que já nem mais front há, porque não existe um local onde se estabelece o conflito, todo o país é alvo de mísseis, de bombas. Nós vemos civis, prédios residenciais, orfanatos sendo bombardeados. Então, os soldados, os civis mortos, muitas vezes sem necessidade, porque foi somente por ambição que se iniciou uma guerra, uma batalha. Todos esses serão como que agravantes na responsabilidade desse líder que suscitou, que promoveu essa guerra. É isso que os espíritos superiores estão dizendo nessas respostas que nós acabamos de ler. E aí voltamos àquela questão de guerra com humanidade. Então, por exemplo, agora a gente vai adentrar a questão da crueldade, que é o que nós estamos vendo, por exemplo, agora nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Acabamos de mencionar bairros residenciais, prédios residenciais, orfanatos. Há uma cena chocante que foi transmitida de um tanque desviando da sua rota para passar por cima de um veículo em que um idoso estava dirigindo. Graças a Deus, esse idoso sobreviveu. Mas vejamos a crueldade, né? Atacar um orfanato, meus irmãos, com 50 crianças. Isso é de uma crueldade sem igual. Isso é o estado de barbaria, de espírito atrasado que nós somos. Então, questão 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Olha aí. O sentimento de crueldade está ligado ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Quer dizer, ninguém tem necessidade de ser cruel, embora muitas vezes a destruição nesse mundo de provas e expiações seja necessária, seja uma lei. E dizem ainda os espíritos superiores, a crueldade, resulta sempre de uma natureza má. E aí Kardec pergunta na questão 743, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Os espíritos superiores respondem, nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam. E é o que os torna, em geral, cruéis. Então a gente olhando o mundo animal, muitas vezes a gente vê cenas que para nós, que estamos um pouco acima do nível animal, nós achamos cruel. É às vezes um animal que, para a sua sobrevivência, acaba atacando até mesmo um filhote, do qual irá se alimentar, filhote de uma outra espécie, mas que para nós soa, né, como uma crueldade. Então, os espíritos superiores estão dizendo aqui, nos povos, nos espíritos mais primitivos, que se ocupam mais
da conservação pessoal, né? Da vida corporal, essa manifestação da lei de destruição, essa crueldade, é mais presente, mais visível. E aí eles ainda dizem, ademais os povos de imperfeito desenvolvimento, de imperfeito desenvolvimento, se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, quer dizer, os líderes desses espíritos também são espíritos atrasados. Ainda não atingiram um grau de elevação que abomina a crueldade. Então, eles estão adstritos, digamos assim, né? Vivendo num estado, como dizem os espíritos superiores, de barbaria, de selvageria, de crueldade. E aí Kardec pergunta na questão 754, a crueldade não derivará da carência de senso moral? Quer dizer, é a falta do senso moral que provoca, que ocasiona a crueldade? E os espíritos superiores respondem, dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Então, quer dizer, não é a carência. Olha que sabedoria dos espíritos superiores. Não é carência, porque carência é algo de que nós não temos, é algo que nós não temos, nós não possuímos. E os espíritos superiores, eles responderam, vós tendes. Nós temos o senso moral. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta do livro dos Espíritos. Na vossa consciência. Então, o senso moral, o princípio de moralidade, ainda que não desenvolvido, está em nós. É isso que os Espíritos estão dizendo aqui. O senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Então, basta que nós desenvolvamos. Questão 755. Como pode dar-se no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Olha aí, nós em pleno ano 2022, terceiro milênio, vendo crueldades. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Quer dizer, Deus, na sua misericórdia, proporciona, oportuniza que esses espíritos venham num meio mais adiantado, para eles também se adiantarem. Mas muitas vezes, infelizmente, nós não aproveitamos a oportunidade, a bênção, a misericórdia. E aí, na última questão desse tema, crueldade, Kardec pergunta:
a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? E os espíritos superiores responderam: a sociedade dos homens de bem se verá, ou melhor, essa é a pergunta, né? A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Graças a Deus, meus irmãos. Esses homens, dizem os espíritos superiores, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, quer dizer, é a nossa trajetória ao longo das reencarnações. Então, agora nós vamos brevemente ver alguns trechos do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Jesus deixou essa promessa para todos nós. Bem-aventurados, felizes, são os que são brandos e pacíficos. É o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nesse capítulo, na parte de instruções dos Espíritos, há uma mensagem intitulada A Afabilidade e a Doçura, que nós leremos, que é de Lázaro, e há uma que é a cólera. Nós não leremos essa cólera, porque ela é muito grande, e são dois espíritos que assinam. Um é Hahnemann, simplesmente o criador, o fundador da homeopatia. E ele faz uma análise maravilhosa sobre a cólera. A raiva que nós muitas vezes sentimos e que toma conta, né, do nosso ser, da nossa expressão. E o outro que também assina é um espírito protetor. Não se identificou, mas também é maravilhoso o trecho que esse espírito protetor escreve. Então vejamos a afabilidade e a doçura, uma vez que o pacífico, o brando, é um ser sereno, doce, afável. E aí, vejamos o que Lázaro escreve sobre isso. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Benevolência, meus irmãos, é você desejar o bem, querer o bem de todos. Então, a benevolência, o querer o bem para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Olha aí, o benevolente, o sujeito que de fato é aquele que deseja o bem do seu irmão, ainda que ele esteja num lado temporariamente adversário,
numa ideologia temporariamente diferente da que nós, muitas vezes, aceitamos e entendemos como correta, ou do partido que é opositor, adversário do partido com o qual eu simpatizo ou ao qual eu sou filiado, a benevolência é isso, meus irmãos. É o sujeito que é antagonista de nós outros, nós desejarmos a ele tudo de bom, o bem. Isso é a postura do benevolente. E aí, lógico, se nós estamos diante de uma pessoa que é antagonista a nós outros, que se põe como um adversário nosso, e se nós somos benevolentes, nós agiremos em relação a ele ou a ela com doçura e afabilidade. É isso que os espíritos, esse Lázaro, né, que é Lázaro, o Lázaro que foi ressuscitado, meus irmãos, por Jesus, é isso que ele está dizendo. Nós vamos agir. Tanto que no início desse capítulo, é porque não dá tempo da gente ler tudo, mas começa Kardec analisando injúrias e violências, que muitas vezes ou nós sofremos ou nós desferimos para o nosso irmão que nós consideramos adversário. Então, entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Olha aí, afabilidade e doçura, benevolência, não é só aparência. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Então, quer dizer, é o sujeito, às vezes, que não tomou banho, vamos usar uma metáfora aqui para a gente entender, não tomou banho, mas está com uma roupa muito bonita e limpa e está com um perfume muito forte. Então acham, ao vê-lo, ao se aproximarem, que ele está limpo, mas ele não está. Então é isso. A gente às vezes usa máscaras. Ah, olha só fulano, que coisa, que eu fico admirado com a paciência que fulano tem, né? Com a doçura, com a serenidade, a paz de espírito e tal. E a gente está usando aquela máscara. Se vier conviver conosco dentro da nossa casa, no setor de trabalho onde nós trabalhamos ou em que nós exercemos a nossa autoridade em relação a subordinados, ou N outras hipóteses, aí aquela máscara cai. Ué, esse é o fulano que eu vejo lá na casa espírita tão paciente, tão, né, compassivo, tão doce, tão afável, e aqui tá berrando, tá gritando. Então, é isso que Lázaro está falando, meus irmãos. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem, cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste. É o provérbio popular aí que a gente conhece, né? Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo, não. Se não, então não é bom coisa nenhuma. Mas que mordem a menor contrariedade.
cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos. Quer dizer, na verdade, somos covardes se agimos assim. Não temos coragem de falar alto, né, de gritar, de ser grosseiros com alguém, né, que pode ter atitudes que vão, muitas vezes, impedir que nós sejamos promovidos no setor ou na empresa em que trabalhamos. Então aqui eu tenho que falar baixo, eu tenho que, né, aceitar tudo que o meu chefe disser e tal, mas, né, se pudesse, né, se ele pudesse, ele seria também um grosseiro, né, um arrogante, um déspota. E diz Lázaro aqui: fora de casa, se impõem a si mesmos, não se atrevendo de usar a autoridade para com estranhos, que os chamariam à ordem. Olha aí, na verdade é o medo, é a covardia. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Então é de fato uma covardia. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido. Palavras de Lázaro, meus irmãos. Sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: olha aí, e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Meus irmãos, que mensagem de Lázaro! É para lermos e relermos muitas vezes. Então, agora, apenas para citar um grande exemplo de um pacificador, de um pacifista, de um brando, temos aqui Gandhi, e que, nesse livro de Huberto Roden, Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência. A não violência é a paz. A violência é a guerra. Então, Huberto Roden destaca aqui algumas frases de Gandhi que nós pediremos licença para ler. Por exemplo, especificamente sobre a não violência. A não violência dos fortes é a força mais potente do mundo. A não violência dos fortes. Olha que maravilha, meus irmãos. A não violência dos fortes é a força mais potente do mundo. A não violência, diz Gandhi, é a lei dos homens. A violência é a lei dos brutos. Outra frase de Gandhi também sobre não violência. Após meio século de experiências, sei que a humanidade não pode ser salva, senão pela não violência. Se bem entendi, olha, meus irmãos, ele, Gandhi, que era hindu,
Se bem entendi, é esta a lição central do cristianismo. Olha que maravilha, hein? Um hindu reconhecendo que a lição central de Jesus é a não violência. Outra, a humanidade só pode ser salva pela não violência, que é o ensinamento central do cristianismo. E depois, falando sobre solidariedade e paz internacional, acredito na essencial unidade do homem e, portanto, na unidade de todo o que vive. Por conseguinte, se um homem progredir espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele. E se um homem cai, o mundo inteiro cai em igual medida. A minha missão não se esgota na fraternidade entre os indianos. A minha missão não está simplesmente na libertação da Índia. Embora ela absorva em prática toda a minha vida e todo o meu tempo, a libertação da Índia. Por meio da libertação da Índia, espero atuar e desenvolver a missão da fraternidade dos homens. O meu patriotismo não é exclusivo, engloba tudo. Eu repudiaria o patriotismo que procurasse apoio na miséria ou na exploração de outras nações. O patriotismo que eu concebo não vale nada se não se conciliar sempre, sem exceções, com o maior bem e a paz de toda a humanidade. Meus irmãos, que maravilha! Essas são apenas algumas palavras de Gandhi, esse gigante missionário de Jesus, meus irmãos. Embora aqui, quando encarnado, tenha sido hindu, adepto do hinduísmo, mas que promoveu a libertação da Índia do jugo inglês com a prática da não violência. Algo fenomenal, maravilhoso. Hoje, dia 26 de fevereiro, é aniversário de nascimento de Victor Hugo, o poeta, o escritor, o dramaturgo, o político francês que nós conhecemos. Deixou obras maravilhosas como, por exemplo, Os Miseráveis, que, segundo o professor Clóvis Tavares, nenhum cristão poderia desencarnar sem ler. Os Miseráveis, talvez a obra-prima de Victor Hugo, mas também o Corcunda de Notre Dame, algumas peças teatrais, como Cromwell e outras, e poemas maravilhosos. E ele, Victor Hugo, ele foi chamado de o poeta iluminado, porque a figura do poeta, segundo alguns críticos, aparece como portadora da função de guiar os homens em busca da paz, da união fraternal, da humanidade inteira. Então, nós sabemos, e há inúmeros textos, contos, né, psicografados por Zilda Gama, que fazem parte da literatura espírita, né, e maravilhosos. Então tem Amor e Ódio, qual mais? Redenção, enfim. E um desses, meus irmãos, ele, Victor Hugo, aparece como um amigo íntimo de Kardec e que, juntamente com Kardec,
promove a conversão de um cidadão francês que, acusado, sentenciado e condenado injustamente, porque era inocente, uma vez preso, somente com a leitura de O Livro dos Espíritos, entregue por Vitor Hugo e por Kardec, numa visita que fizeram a esse cidadão francês que havia sido condenado e preso injustamente, ele começa a se resignar com a compreensão, né, da lei de causa e efeito e da justiça divina. Então, num desses livros está relatado, né, esse episódio. E outro texto que nós aconselhamos a leitura para que nós possamos compreender essa questão de governança, né, de exercício de poder num planeta como esse em que nós estamos, num mundo de provas e expiações, é o texto escrito por Allan Kardec, que está no livro Obras Póstumas, texto intitulado As Aristocracias, interessantíssimo. E nesse texto, Kardec, por exemplo, ele fala que ao longo da evolução da humanidade, vários tipos de aristocracias se fizeram, se fazem e se farão presentes. Então, existiu no início a aristocracia dos patriarcas, por exemplo. Depois, a aristocracia da força bruta. Depois, a aristocracia do poder, ou a aristocracia de nascimento, aquela que era provinda, oriunda de ou poder, dinheiro, né, força bélica e tudo mais, ou de ascendência, que muitos, inclusive esses líderes, esses reis, esses imperadores, passaram a chamar e autodenominar, né, de teocracias. Então, quer dizer, o sujeito que é o líder, que é o imperador, que é o rei, é um representante de Deus, e isso era para justamente impor com mais autoridade, mediante o temor reverencial dos súditos, o seu poder, né, a sua governança. E depois da aristocracia do poder, do dinheiro, né, da inteligência também, nós chegaremos a o que Kardec chama de aristocracia intelecto-moral, que aí vai ser quando realmente nós estivermos num nível um pouco mais adiantado, porque a questão moral vai prevalecer. E então, para concluir a nossa reflexão de hoje, voltando à questão da paz, Jesus, o príncipe da paz, este que nos dá a sua paz, mas não como o mundo nos dá, nós leremos, meus irmãos, do livro Antologia Mediúnica do Natal. É um texto que fala sobre o Natal de Jesus, mas o Natal de Jesus nós temos que compreender que não é só no dia 25 de dezembro. O Natal de Jesus é algo permanente. Jesus está a nascer para nós todos os dias. Todos os dias. Então, Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, ele escreve o seguinte: há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Olha o que nós temos visto, as cenas que nós temos visto agora aí nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Há claridade
nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade, por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos circuitos de cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade, que imita o pirilampo em voo baixo dentro da noite. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia, que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Mestre Divino e a experiência cristã, lembra-te de que na terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar? Reflitamos, meus irmãos, sobre essas palavras de Emmanuel. Sejamos nós pacíficos, mas não somente pacíficos, sejamos nós pacificadores. Sejamos nós luz que alumia, que esclarece, que pacifica, e não essas luzes que muitas vezes são luzes, porém luzes de dissensão, de ódio, de armas de destruição. Então, que nesse momento nós possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações em oração pela paz, principalmente e em primeiro lugar neste momento entre Rússia e Ucrânia, mas não somente pela paz no mundo, meus irmãos, pela paz nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nas nossas casas espíritas, nas nossas igrejas, nos nossos condomínios, nas nossas comunidades, em todos os lugares em que nós estivermos. E que Jesus nos abençoe e seja esse Messias
capaz de nos dar a sua única e verdadeira paz, que é a de que nós precisamos. Então, agradecemos por tudo, por mais esta oportunidade, que Jesus possa acerenar e pacificar o coração do líder, do presidente da Rússia, assim também como de todos que estejam fomentando essa guerra, e que todos nós possamos nos unir, como nós acabamos de dizer, num pensamento, num sentimento, numa vibração, numa oração de paz para todo o planeta, Senhor. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus irmãos, um bom domingo a todos, uma semana de paz, de esperança, e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.